Oi, tudo bem? Como seria para você se você tivesse uma ferramenta que te ajude a construir relacionamentos afetivos extremamente plenos e felizes? E se você pudesse se relacionar ainda melhor com seus filhos, tendo mais cumplicidade, compreendendo eles como eles realmente são? E se no teu ambiente profissional tu pudesse construir um network extremamente positivo para ti, através de uma comunicação mais empática, de um feedback mais assertivo, de uma liderança ainda mais eficiente? Pois bem, então acompanhe esse vídeo na íntegra e você vai conhecer o Eneagrama. Pois bem, antigamente as pessoas eram classificadas pela sua capacidade cognitiva, pela sua capacidade de raciocínio, de aprendizado. É tanto que foi criado um indicador chamado QI. Talvez você já tenha ouvido falar muito sobre o QI, o coeficiente de inteligência, o coeficiente intelectual. E aí as pessoas elas eram classificadas entre acima da média, na média, abaixo da média, como se aquilo pudesse definir o quanto aquelas pessoas tinham de inteligência e probabilidade de até de ter sucesso na vida. Só que foram percebendo com o tempo, e muitos pesquisadores foram observando, que muitas dessas pessoas que tinham esse QI muito elevado, na realidade não necessariamente eram pessoas de sucesso, eram pessoas empreendedoras. E que elas trabalhavam muitas vezes para pessoas que tinham um QI mediano. E aí começou-se o questionamento, então o que garante o sucesso? Um dos grandes nomes dessa pesquisa, de pesquisas da área de comportamento humano, foi o Daniel Goleman, que ele trouxe uma perspectiva diferente. Ele percebeu que um dos verdadeiros fatores que conduz ao sucesso é a nossa habilidade de se relacionar, de construir networks produtivos. E aí ele trouxe um outro conceito importante, que foi o conceito da inteligência emocional, da habilidade de gerir as emoções e de construir esses relacionamentos. Só que para poder nós conseguirmos ter esses relacionamentos produtivos, a gente precisa primeiro entender alguns conceitos que são importantes. O primeiro deles é de nós percebermos a nossa autorresponsabilidade. Um grande desafio que acontece quando a gente se relaciona é que muitas vezes a gente acaba projetando no outro a responsabilidade daquilo que não é positivo dentro da relação. Seja no trabalho, no relacionamento conjugal, na relação com nossos filhos. Então, quando a gente traz o conceito da autorresponsabilidade, a gente percebe que, ok, a relação é construída por duas pessoas, mas que existe uma parte daquilo que cabe a mim. E é essa parte que eu tenho como mudar. Então, para que a gente entre nessa autorresponsabilidade, é muito importante a gente vencer um mecanismo que existe dentro da nossa personalidade, que é um mecanismo chamado de negação. A negação, ela muitas vezes cria estratégias que impedem que nós sejamos capazes de ver qual é a nossa real parte, qual é o nosso real papel e a nossa real responsabilidade dentro daquele processo que a gente está vivendo. E aí você pode até estar se perguntando, ok, eu entendi, André, que o primeiro passo é eu entender a minha autorresponsabilidade naquela relação, naquele processo, que para que eu consiga isso, eu tenho que vencer a negação, é importante que eu faça isso. E aí você pode até se perguntar, mas como é que eu faço? Como é que eu posso vencer a negação? Como é que eu posso superar esse mecanismo? E é exatamente aí onde entra o Eneagrama. Porque o Eneagrama, ele vai nos ajudar a entender todos os mecanismos da nossa personalidade. E ele vai nos ajudar a compreender algo muito mais importante. Ele vai nos ajudar a ver e a compreender quais são as reais motivações que estão por trás dos nossos comportamentos. E aí, quando eu começo a tomar consciência do o que eu faço e por que eu faço, eu começo a perceber que às vezes coisas que os outros me dão como feedback e que eu não vejo e não aceito, na realidade fazem sentido. E que são mecanismos inconscientes e por isso que eu não estou percebendo. E quando eu vou tomando consciência de todos esses mecanismos, eu vou ganhando um empoderamento. Eu vou ganhando a capacidade de me compreender de uma forma única, clara, precisa e objetiva. E o mais importante ainda, além disso, eu consigo compreender também o outro, entendendo inclusive essas motivações que estão por trás das atitudes dos outros. E é por isso que isso muda tanto nos meus relacionamentos. Porque muitas vezes eu posso estar no relacionamento com a minha esposa
e eu ver que ela tem um determinado comportamento que me incomoda e eu me questiono. O que leva ela a fazer isso se eu já falei tantas vezes que eu não gosto? E quando eu compreendo que por trás daquilo existe uma motivação inconsciente, de algo que pode até inclusive ter vindo lá da infância dela, eu começo a entender que na realidade ela também está presa naquele padrão de comportamento. E eu posso ajudá-la a passar por isso. A mesma coisa vai acontecer com meus filhos, a mesma coisa vai acontecer no meu ambiente profissional, onde eu, como líder, que sou a pessoa que vou servir como referência e como guia para os meus liderados, eu consigo olhar para eles e ter muito mais empatia, porque eu consigo entender que existe por trás dali uma vontade sim de melhorar como profissional, mas às vezes existe algum mecanismo que a pessoa não vê que está travando. E eu, com a ferramenta do Eneagrama, consigo dar clareza para ela nisso aí. Para entender melhor sobre o Eneagrama e sobre o que eu estou falando, eu quero te propor para fazer um exercício. Algo bem simples, que você pode fazer exatamente aí onde você está agora. Eu peço que você olhe para tudo que está à sua frente nesse momento. A tela do seu computador, perceba se tem alguma mesa, perceba o que tem nessa mesa. Dá uma olhada no panorama geral de tudo que está à sua frente nesse momento. Entendendo que nesse momento a tua realidade ela é exatamente isso que tu está vendo. Capta todos os detalhes, capta todas as impressões e percebe, vê, sente, escuta como é estar aí olhando para esse lado. Esse é o seu ponto de vista. Percebe que essa é a tua perspectiva da realidade, ou talvez de uma situação que tu esteja vivendo hoje na tua vida. E aí eu te convido a ficar exatamente de costas para a posição que você está agora. E você pode ficar de costas e nesse momento você pensar em alguém que você esteja tendo talvez dificuldade de relacionar-se, pode ser no ambiente pessoal, profissional, e lembrar de alguma situação que você esteja vivendo difícil com essa pessoa. Ou, se não tem nada disso hoje na sua vida, alguém que já foi desafiante para você. E nesse momento você olhe para essa perspectiva que está aí à sua frente. Perceba como é o ambiente, as coisas, o cenário que está exatamente atrás de você. Que agora que você está olhando para isso, esse passa a ser o seu ponto de vista. Esse passa a ser a sua perspectiva. Então entenda que muitas vezes seu próprio ponto de vista na relação ou no que você viveu era aquilo que você observou antes. O computador, a parede, a mesa. E que talvez, no mesma situação, outra pessoa possa estar simplesmente olhando agora para essa perspectiva que você está olhando. E vendo um outro cenário, uma outra realidade para a mesma situação, para o mesmo ponto de partida onde vocês estão. E é isso que eu quero falar. E aí você pode virar um pouco de novo, retornar aqui para frente do vídeo. Eu vou falar sobre perspectivas. O Eneagrama ele trabalha essa capacidade da gente entender as perspectivas. E por que Eneagrama? E de onde é que vem isso? Então, essa palavra Eneagrama, ela vem do grego, que quer dizer Enea, 9, e gramos, pontos. Porque ele traz o conceito de que existem 9 motivações básicas para os seres humanos. 9 tipos de personalidades. 9 perspectivas. E aí, quando você começa a entender o Eneagrama, você começa a entender como funciona cada motivação dessa. Como cada pessoa, de cada personalidade dessa, consegue estar numa mesma situação e observar e entender o mundo e a realidade sobre um ponto de vista único. E é aí que a gente percebe as diferenças que podem haver nos relacionamentos, nos conflitos. E aí você pode estar se perguntando, o que eu ganho com isso? Será que quando você começar a entender as várias perspectivas, você vai ser capaz de conseguir alcançar aquele emprego que você estava querendo, aquela promoção? Será que você vai poder se relacionar melhor com tantos fornecedores, clientes, parceiros de trabalho, e aí você construir networks mais positivos que te abram novas oportunidades na carreira? Será que assim você vai conseguir entender melhor seu marido, sua esposa, e dessa maneira construir um relacionamento mais produtivo, mais feliz para todas as partes? E com seu filho?
O quanto vai ser importante quando você conseguir finalmente entender vários comportamentos do seu filho que para você parecem estranhos, que às vezes até te preocupam, tiram o teu sono, e que na realidade aquilo só faz parte da personalidade dele. Ou você vai esperar perder o emprego, perder o casamento, perder a conexão com seu filho, para poder finalmente entender que você pode perceber um outro ponto de vista, que você pode finalmente se colocar no lugar do outro. O que você prefere? Ganhar mais, tendo esse prazer de conseguir já tudo isso logo, ou esperar perder tudo isso para que dessa maneira você volte a buscar conhecer uma coisa que já está disponível? E aí eu convido você a acompanhar essa série de vídeos e entender como funciona cada uma dessas personalidades a fundo, e aí você vai ver o seu chefe, seus funcionários, seu filho, sua esposa, seu pai, sua mãe. Então acompanha aí e entende mais fundo o que é o Eneagrama e o que ele vai trazer para ti. Você sabia que nós temos 3 centros de inteligência? Isso mesmo. Alguns de nós são pessoas muito mais racionais, outros são predominantemente mais emocionais e outros são bem mais instintivos e práticos. E quando nós trabalhamos e entendemos esses 3 pontos de vista, nós conseguimos ter uma maneira de se relacionar de forma mais clara, objetiva e efetiva com cada uma dessas pessoas. Então, se você ficou interessado sobre esse assunto e quer conhecer mais sobre isso, acompanhe o próximo vídeo e entenda como são e como funcionam os 3 centros de inteligência na tua vida.